pessoas que têm dificuldades de demonstrar fraquezas. Perceba, eu vou dar o exemplo a você de Jesus. Jesus, quando ele estava prestes a morrer, ele pediu socorro: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você vai ver que os discípulos passaram por momentos de aflição, foram presos, chegaram a fazer uma reunião, está registrado em Atos. Peraí, nós estamos sendo muito perseguidos, nós estamos sendo muito açoitados, vamos continuar seguindo a Deus ou os homens? Aí decidiram servir a Deus, fizeram a melhor coisa. Mas voltando para a questão de nós, seres humanos, frágeis, fracos, mas muitas vezes existem classes de pessoas que é proibido falhar. Você já percebeu? O filho falha com a mãe constantemente e a mãe releva. Agora, se a mãe falhar com o filho, meu amigo, mãe, a senhora era para ser exemplo, mas a senhora me decepcionou. O professor, o aluno falha na aula, não entrega o trabalho no dia certo, na data correta, e o professor releva. Mas no dia que o professor não dá o ponto, a nota que aquele aluno achava que merecia, professor, eu já não gostava do senhor e depois de hoje. Outra classe que não pode errar é a liderança da igreja. Pastores, presbíteros, obreiros, não podem errar. São classificados como pessoas que não erram. Porque se errar, meu amigo, meu Deus, o pau quebra. Todo mundo comenta. Mas o pastor, o líder, já ajudou tanta gente. Agora ele não pode fraquejar. Você já percebeu que mãe, professores, pais, pastores passam por esse processo? Eles são sempre tidos como modelos e exemplo. Agora, se mentirem, se falharem, se farraparem, meu amigo. E tem muita gente que leva isso a sério. Eu sou uma pessoa que não erro. Oh, meu pai. Eu sou uma pessoa que não demonstra fraqueza. Meu Deus. Então me diga que material é você, que eu quero ser do mesmo material. Mas o que eu quero focar hoje é o seguinte: nós, seres humanos, não podemos e não devemos nos sobrecarregar com o objetivo de ajudar pessoas que até algumas vezes lá atrás nós já ajudamos. Mas a pessoa voltou a fraquejar, voltou a tropeçar, voltou a cair, e nós estamos ajudando de novo. Mas isso é errado, pastor? Não. Mas se torna errado quando você gasta-se de tanto ajudar as pessoas e esquece de recarregar as suas baterias. Entenda, quando você resolve ajudar alguém, você traz para si os problemas da outra pessoa. Sem perceber, sem imaginar, você acaba trazendo para perto de você situações que você não pediu, mas como você se propôs a ajudar, você acaba atraindo problemas. Quem nunca se decepcionou ajudando alguém? Saiba que o objetivo dessa reflexão não é fazer você deixar de ajudar as pessoas. Não, jamais. O objetivo dessa reflexão é fazer você perceber que você não pode ajudar as pessoas frequentemente, continuamente, todo dia, toda hora, todo instante, todo momento, e esquecer-se de se recarregar emocionalmente, psicologicamente. Porque quando você faz isso, você acaba ficando pelo caminho, nem ajuda os outros, porque você já se desgastou muito, nem ajuda a si mesmo, e acaba se afogando em meio a problemas que eram dos outros. Mas como você resolveu ajudar, passou a ser seu. Perceba bem. Aí, pastor, mas eu sempre ajudo pessoas que são meus parentes, meus cunhados, meus genros, meus filhos, meus netos, meus, sei lá. Eu ajudo porque, certo. Mas se nós sempre ajudarmos e não deixar que a pessoa passe por suas próprias experiências,
nós vamos acabar impedindo que aquela pessoa cresça em maturidade, em conhecimento, em força interior, em maturidade cristã. Perceba bem, a sua vida, ela precisa de recargas, ela precisa, na linguagem da psicologia, a sua vida precisa de pausas. Tem pessoas que estão trabalhando, às vezes tem 2, 3 empregos, e quando tira as férias vai trabalhar mais. Descanse a máquina. Descanse a máquina. Descanse a máquina. Descanse a máquina. Tudo em você é programado para ter descanso. Ei, Deus fez o Shabat. O Shabat não significa especificamente hoje o sábado, mas o Shabat hoje significa um dia para o descanso. E você e eu sei que Deus não precisa descansar, porque Ele não cansa. Mas por que Ele deixou esse exemplo para mim e para tu? Para que a gente possa, no meio de uma semana onde você trabalha em casa, trabalha no trabalho, trabalha aconselhando, trabalha ajudando, trabalha auxiliando, trabalha orientando, trabalha explicando, trabalha levantando, trabalha. Ele nos ensina com o Shabat que você precisa descansar você. Porque se você não descansa, você acaba ficando pelo caminho, deixando outras pessoas pelo caminho, porque você tentou ajudar, mas porque já tinha ajudado outro, e não se recarregou. Você não conseguiu ajudar o próximo, nem a você mesmo, e ficou pelo caminho. As pernas travaram, os braços travaram, a saúde travou, os joelhos travaram, o psicológico travou, o emocional travou. E agora por que eu não estou entendendo porque eu estou assim? Porque você se deu muito e recebeu bem menos. É claro e evidente, para quem muito se dá e para quem pouco se devolve, uma hora vai faltar para alguém. Você sabe disso? Se nós não prestarmos atenção nisso, isto vai causar em você um desarranjo em alguma área da sua vida. Olha para mim e me responde. Você acha que você está precisando dar alguma pausa em alguma área da sua vida? Você acha que você está precisando dar uma pausa no seu financeiro? Você acha que você está precisando dar uma pausa no seu psicológico? Você acha que você está precisando dar uma pausa no seu espírito, na sua alma, no seu corpo? Todo excesso te traumatiza. Eu conheço um rapaz que não ia para a academia. E quando ele resolveu ir, ele ia todos os dias e ficava no mínimo 3 horas na academia. Tinha dia dele ficar 5 horas na academia. Sabe o que causou? Uma hora ele era sedentário, não andava em academia. Ficou preguiçoso, se tornou obeso. Mas outra hora ele resolveu sair do sedentarismo e fez 3, 4, 5 horas por dia na academia. No mínimo era 3. Sabe o que ele fez? Para ganhar um corpo físico robusto, logo pegou muito peso. Para pegar um corpo físico robusto, mais rápido, foi além do que podia e devia. Para pegar um corpo físico robusto, assim, fez além do que o corpo suportava. E quando ele se deu conta, ele estava fazendo cirurgia dos ombros e do joelho. Isso é a mais absoluta verdade, dos ombros e do joelho. Ei, entenda, se você se sobrecarregar em tudo, com tudo e por tudo, o boleto vai chegar. E só quem vai pagar esse boleto é você, não é aquelas pessoas que você ajudou. Você vai pagar sozinho. Lembre-se, você é forte, mas é humano. Você é forte, mas tem seus momentos de fraqueza. Você é forte, mas não pode se sobrecarregar além das suas forças. Mas pastor, Deus ajuda. Não tenho dúvida que Deus ajuda, eu sou prova viva disso. Mas Deus ajuda quando Ele é quem manda você socorrer alguém.
Não quando você decide socorrer. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo simples e prático. Alguém que procura pedindo ajuda emocional, psicológica, sentimental. E você ouve aquela pessoa. E não sabe da história dela. Você acredita na história que ela disse. Porque afinal de contas, você está ouvindo a história dela pela boca dela. Você não conhece outras pessoas que conhecem aquela pessoa. E aquela pessoa diz: eu estou sofrendo terrivelmente. Um processo dentro do meu coração que está me matando. Já corri para um lado, já corri para o outro. Já fui para trás, já fui para frente e parece que não saio do canto. E você decide ajudar aquela pessoa. Mas, muitas vezes, não são todos, mas muitas vezes, tem pessoas que passam por processos. Entrou aqui minha mãe 3, Deus abençoe minha mãe 3. Tem pessoas que passam por processos. Por quê? Vou lhe dar exemplo. Porque não honrou a mãe. Porque não honrou o pai. Porque não foi um bom filho. E Deus permite aquele processo na vida daquela pessoa, para que ela aprenda naquele momento da vida. Porque depois Deus entende que ela não vai ter condições de aprender, vai ser tarde demais. E Deus permite um processo na vida daquela pessoa, para que ela aprenda e não se perca lá na frente. Aí ela chega para você pedindo socorro por algo que ela não entende. Mas no fundo, ela sabe que ela não foi um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa. Está passando por aquele processo por permissão de Deus. E você, por ter um coração bom, você quer tirar aquela pessoa de dentro daquela situação. Afinal de contas, você ajuda todo mundo. Aí você quer tirar aquela pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus não quer que aquela pessoa saia daquela situação, naquele momento. E você, de bom coração, quer tirar. Não, eu estou aqui, vou lhe tirar dessa situação. Aí você pega, em sentido figurado eu estou falando, coloca aquelas pessoas nas costas, com os problemas que ela tem, com as cargas que ela tem, e junta com as suas cargas, e você sozinho carrega. Aí como aquela pessoa não aprendeu com a vida, estava passando pelo processo que Deus permitiu, para que ela aprendesse. Ela não aprendeu com a vida, ela encontrou você, viu que você tem um coração bom. E agora, porque ela encontrou você, ela vai tirar proveito da tua bondade. Ou seja, vai te sobrecarregar mais. Você percebeu o quanto é sério isso que eu estou te falando? Entenda, repito, você é forte, porém humano. Tem gente que acha que é anjo. Não, eu não adoeço. Não, eu não fracasso. Não, eu não me sinto cansado. Não, eu sou super forte. Não, eu não. Você é ser humano igual a mim. Perceba, tenha pontos de recargas na sua vida. Você todo dia bota o celular para carregar. Só esquece de carregar você. Você todo dia mantém a geladeira com energia, só esquece de colocar energia em você. Você, todo mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, você troca o gás da sua cozinha, só esquece de colocar gás novo em você. Uma hora, essa máquina aqui vai pedir as contas, o boleto, e só você vai pagar. Ninguém que você ajudou vai aparecer para te ajudar a pagar esse boleto. Ninguém. E eu não estou te falando isso, Deus sabe disso, de forma nenhuma de fazer mal. Não, de hipótese nenhuma. Eu estou te falando isso, direcionado por Deus, para você pensar aonde você precisa dar pausas, porque afinal de contas, você é humano. Mas você não pode dar pausas nos outros. Como assim, pastor? Depois que você vicia alguém se aproveitar de você, você tem dificuldade de dar pausas. Eu não posso dar pausa no fulano, ele vai ficar chateado comigo. Eu não posso dar pausa no ciclano, ele vai ficar olhando feio para mim. Eu não posso dar pausas no Beltrano, ele pode se afastar de mim. Às vezes é permissão de Deus que pessoas se afastem de você. Perceba bem, nesse comentário que eu estou fazendo, deixe de ter a ilusão que você é imbatível. Ninguém é imbatível.
Ninguém nessa terra é imbatível. Mike Tasso é imbatível. Evandro Holyfield é imbatível. Não. Nenhum deles. Anderson Silva é imbatível? Não. Victor Belfort é imbatível? Não. Eu estou falando o nome de lutadores que foram ou se acharam imbatíveis. Lutadores de MMA e boxe que se acharam imbatíveis. Perceberam que não são. Se você não for cobrado na sua juventude, por tanto ajudar, você vai ser cobrado na sua velhice, por não se recarregar, por não se abastecer, por não se doar para você. Ajude os outros na mesma proporção que você ajuda você. Ei, vou repetir essa frase para você não esquecer. Ajude os outros na mesma proporção que você ajuda a você. Eu conheço a história de um pai que às vezes eu paro para pensar nessa história. Ele se doou muito para 3 filhas que ele tinha. E as 3 filhas que ele tinha residem aqui em Maceió. Por que eu digo ele tinha? Você vai entender. As 3 filhas que ele tinha estavam aqui em Maceió. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. A Nicole falou: oi pastor, amém. A minha vizinha ainda está aqui, a Josefa Gama está por aqui, a minha mãe Socorro está por aqui, a minha mãe 3 está por aqui também, que Deus abençoe. Eu conheço a história de um pai. Ele tinha 3 filhas. Ele se matava de trabalhar. Quando eu digo se matava mesmo. Ele era policial militar. Eu não vou dizer o nome dele por questão de ética, apesar dele não estar mais entre nós. Ele era policial militar. E ele trabalhava todos os dias, 8 horas por dia. Quando ele chegava do trabalho, muitas vezes ele passava direto, ia ser segurança de um supermercado. Quando ele largava do supermercado, 8 horas, novamente, ele trabalhava 8 horas no supermercado. Quando ele largava do supermercado, que dava, ele ainda ia fazer segurança no shopping. Praticamente, toda semana esse homem trabalhava em 3 empregos. Aí eu perguntava a ele: mas rapaz, você não tem tempo para dormir, você não tem tempo para nada. Não, eu quero formar minhas filhas. Eu quero dar o melhor para minhas filhas. Pastor, e é errado dar o melhor para as filhas, para os filhos? Não, de jeito nenhum. Escuta a história que você vai entender. Eu quero ver meus netos. Digo: mas rapaz, você está se doando demais. Você não está dando descanso ao seu corpo. Ele era PM. Além do risco que o trabalho dele oferecia. Quando ele me falava isso, eu ficava pensando: mas será que ele vai ter tempo, se desgastando tanto assim, de ver netos e bisnetos como ele tem vontade, formar as filhas, dar uma casa para elas, fazer com que elas conquistem um bom emprego? Será que ele vai ter tempo? Quantos anos você tem? 43. Ih, rapaz. A sua filha está se formando em quê? Uma está em veterinária. E a outra, odontologia. As filhas se formaram, ele fez uma festa. Teve a alegria de ver as filhas formadas. Mas aí, ele já estava com mais de 50 anos. E ele olhava para mim e dizia: comprei uma parte da meta. Estou vendo minhas filhas formadas. Vou trabalhar para montar um consultório veterinário para uma. E uma clínica odontológica para outra. Trabalhou. Aí eu dizia para ele: mas parece que você está trabalhando mais do que quando você tinha 40. 43, para ser mais exato. E ele trabalhando. E eu dizia: meu amigo, pelo amor de Deus, dê uma pausa. Você não pode viver assim. Você não é um robô. E se fosse um robô, já tinha quebrado. E ele trabalhando. Quando estava terminando, olha como esse homem trabalhou. Ele trabalhou tanto que quase que o consultório odontológico de uma filha e
um espaço veterinário, não foi exatamente uma clínica. Para outra filha, estava quase formado. Não esqueça que esse homem queria ver os netos e bisnetos. Ele dizia isso. E ainda trabalhando como segurança no supermercado e no shopping. Agora, sem tempo para a família, sem tempo para os filhos, sem tempo para os sobrinhos, sem tempo para a esposa, sem tempo para ele. Só trabalhando. Quando chegou uma hora, ele estava trabalhando. E o coração disse: porque você não me recarregou, você vai sofrer um infarto. Ele sofreu o primeiro infarto. Aí pediu a aposentadoria da polícia, mas continuou trabalhando. Ele já tinha mais de 30 anos de polícia. Continuou trabalhando como segurança do shopping e como segurança no hospital, no supermercado. Como ele não se recarregou como deveria, tomava os medicamentos de forma relaxada, comia na hora errada, não fazia exercícios físicos corretos. De tanto ficar em pé, a coluna deu 4 hérnias de disco. E ele já não gastava dinheiro tanto com os consultórios ou com a clínica veterinária, o espaço veterinário. Começou a gastar medicamentos, dinheiro com medicamentos para ele. Começou a trabalhar sentado no supermercado, mas ainda trabalhando. E eu dizia para ele: meu amigo, pausa. Meu amigo, repense o percurso. Meu amigo, reveja a direção. Meu amigo, reveja o que você está fazendo. Você está se matando sem perceber. Não. Ah, meu amigo, vai demorar muito para eu descer 7 palmos abaixo. Tá bom então. Continuou, sem hora para comer. Continuou com o problema que eu tenho, sem hora para dormir. Continuou trabalhando, sentado. Ah, mas não está cansativo mais não. Eu agora estou sentado, mas a coluna reclamou. Sofreu o segundo infarto. E do segundo infarto, ele ficou extremamente enfermo. Foi para a cirurgia. Eu ainda não cheguei na parte mais radical da história. Foi para a mesa de cirurgia. E o médico disse: olha, você tem que se preservar. Como é que é, doutor? Você tem que se preservar. Mas, espera aí, eu ainda falto fazer o casamento das minhas filhas. Elas estão noivas. Ele começou a trabalhar só em um trabalho. Quando deu o terceiro infarto, ele não aguentou mais. O coração parou. Ele foi embora. Depois de cirurgia, ele infartou. Sabe o que foi que uma das filhas disseram? Ele foi muito esforçado, mas ele não foi um pai presente. Eu nunca tive um dia de carinho com meu pai. Meu pai nunca foi. Eu não lembro de ter visto meu pai me levando para a escola mais de umas 5 vezes em toda a minha vida. Eu não lembro de ter visto meu pai em casa na hora do café, do almoço e da janta. Eu não lembro de ter visto meu pai presente na família, orientando, coordenando. Eu só lembro de ter visto ele trabalhando. Aí eu fiquei pensando iradamente com os meus botões. É uma ingratidão incomparável. Quando o pai foi embora, choraram só uns 20 dias. Fizeram os seus casamentos. O pai não viu os netos. Está debaixo do chão bem mais rápido do que imaginava. O seu corpo. O seu espírito não. Provavelmente seu espírito está com Deus. Está debaixo do chão, o seu corpo bem mais rápido do que ele imaginava. As suas filhas, uns 2 anos depois, casaram. Nem sequer no casamento citou o nome do pai. E todo esforço que ele fez, ele estava só apressando a sua partida. Recarregue as suas baterias. Você pode fazer tudo pelos outros ou pelos seus, mas você precisa estar presente para comemorar todos os momentos que você vai conquistando com a sua família, com seus filhos, com seus netos. Você precisa estar presente. Se você continuar se matando assim,
é muito provável que as pessoas depois não lembrem que você esteve aqui se matando por elas. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Isso é estatística. Isso é estatística. E é verdade. Em uma pesquisa em uma universidade americana do Texas, foi feita uma pesquisa que, se eu morrer hoje, os meus amigos vão se lembrar de mim por no máximo 30 dias. Os meus parentes vão se lembrar de mim por no máximo 90 dias. Eu estou falando lembrar com saudade. Os mais próximos vão lembrar de mim por no máximo 6 meses. Os mais íntimos vão lembrar de mim por no máximo 1 ano. E depois de 48 meses, depois de 72 meses, eles vão lembrar de você, no máximo, na sua data do seu nascimento ou na sua data de velório. Leve essa live a sério. Recarregue as baterias. Cuide de você. Zele de você. No mínimo, com a mesma proporção que você se preocupa com os outros. Pastor, eu não estou gostando dessa live. Desculpa. Eu estou querendo só te orientar. Não estou querendo te confrontar. Não estou querendo te amedrontar. Não estou querendo te deixar assombrado. Estou querendo só te orientar. Lembre-se, você é forte, porém humano. Você é forte, porém humano. E o grande problema dessa geração é que, infelizmente, nós estamos cercados de pessoas que gostam muito de você, te elogiam bastante. Mas já dizia o sábio Salomão, que o momento é um momento grande de reflexão. É mais num momento de velório do que de festa. Porque na festa aparecem os amigos e os colegas. Mas no momento de velório é um momento de reflexão. Hoje foi ele que foi embora, amanhã pode ser eu. Mas se você souber recarregar as baterias, você vai embora no tempo que Deus determinou e agendou. Tem gente que diz, mas a gente só morre quando Deus permite. Depende. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, não é? Você concorda comigo? Que nós somos templo do Espírito Santo? Somos. Mas Deus não mandou eu ser viciado em pizza, em Coca-Cola, em sorvete, em refrigerante. Isso vai me matando de forma antecipada. E eu vou morrer numa hora que não foi aquela que Deus agendou. Mas se eu recarrego as baterias, se eu sei os meus limites, se eu me cuido, se eu me preocupo comigo, se eu sei que eu muitas vezes preciso dizer não para alguém, para poder eu me recuperar e as minhas baterias também, certamente eu vou viver bem e melhor. Muitas vezes o não pode parecer mal para os outros, mas é um excelente bem-estar para você, porque é momento de você recarregar as baterias. Você está achando chata essa live? Ou está refletindo? Fala para mim. Você tem aprendido nessa live? Ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para encerrar, vou acabar agora a live. Você precisa de algumas coisas. Eu separei aqui algumas anotações. Tudo isso eu falei de cabeça, mas eu anotei aqui algumas coisas. Sirva aos outros na mesma proporção que você se cuida. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. Você não é chamado para salvar o mundo. Jesus já morreu para salvá-lo. Entenda. Você não é uma coluna extra forte que suporta o peso de todos e de tudo. Qualquer grande navio desaba, por mais que ele aguente cargas, ele acaba afundando se ele carregar mais do que ele pode. Qualquer avião cai, por mais tecnológico que seja, se houver uma pane, ele vai cair. Qualquer um cansa, se houver uma escassez de energia, vai haver estresse, pânico, depressão, ansiedade, medo, pavor.
E você não é diferente. Você é uma máquina humana. Você é forte, porém humano. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Meus irmãos, você está aprendendo com essa live? Se tiver, diga amém aí, deixa um recado dizendo amém. Mas pastor, tudo isso que o senhor falou está na Bíblia? Tá. Eu vou pedir para você depois abrir em Êxodo 18, capítulo 17 e 18. Moisés estava querendo coordenar o povo sozinho, liderar o povo sozinho. Aí o seu sogro Jetro diga: peraí, rapaz, não é assim não. Você não pode sozinho cuidar de 3 milhões de pessoas, Moisés. Você está com juízo aonde, Moisés? Isso está em Êxodo, capítulo 18, versículo 17 e 18. Aí Moisés perguntou a Jetro: mas você me aconselha a fazer o quê? Divida a carga. Procure pessoas que resolvam problemas junto com você, para você não resolver sozinho. Você só resolve os mais difíceis, Moisés. Os problemas mais difíceis é com você. Os mais fáceis você bota outras pessoas para fazer, rapaz. Senão você vai morrer. E Moisés conseguiu trabalhar até os 120 anos, porque soube seguir os conselhos do seu sogro Jetro. É importante você ter equilíbrio. Nunca se doe demais. Nunca se doe demais. Nunca. Porque a proporção que você dá precisa ser na proporção que você recebe. Você acha que nós não temos desejos de colocar mais cultos em Rosa Luxemburgo e em 7 casas, não? Claro que temos. Temos desejos. Mas nós entendemos os nossos limites. Então, por enquanto, eu só posso fazer culto em 7 casas, quarta, sexta e domingo. Em Rosa Luxemburgo, sábado, quarta e domingo. Se eu fizer mais do que isso nesse momento, a garganta vai embora. O juízo vai embora. Porque o meu corpo vai para um limite extremo. Eu estava fazendo um cálculo. Sabe quantas horas eu falo por mês direto? Juntando tudo, cerca de 20 horas. Você já pensou o que é você falar 20 horas direto sem parar? Se eu colocar mais 2 cultos, um em 7 casas, um em Rosa Luxemburgo, a garganta que já fala 20 horas vai dizer: eps, o meu limite já chegou. Eu não vivia rouco, hoje eu só vivo rouco. Eu pregava de quinta a domingo praticamente, toda semana. A garganta não ficava rouca. Mas com desgaste, desde 2012, 13, principalmente de 14 a 2020, a garganta não é mais a mesma. Os cabelos não estão mais pretos como eram antes. Os olhos já não veem como viam antes. O corpo já não tem mais a facilidade de emagrecer como tinha antes. E agora, o desafio é bem maior, porque além disto, eu perdi uma perna. Então, se eu entendo os meus limites, eu vou ficar mais tempo trabalhando para Jesus aqui no sertão. Se eu não entendo os meus limites, eu vou me matar e não vou fazer o trabalho que Deus determinou para eu fazer. Entenda, saiba dividir as cargas. Boa noite, Cícera Maria. É isso mesmo? É, eu acho que é. A paz do Senhor Jesus, pastor João na paz, minha mãe 3. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. O Vítor, é isso? Acho que é. Colocou obrigado. A Jeane entrou aqui na live. A missionária Nice entrou também. Me perdoe, missionária Nice. Estou vendo agora a paz do Senhor Jesus, pastor Carlos, a paz. Ei, entenda bem. Você pode fazer muito para Deus, desde que você seja direcionado por Ele e saiba os seus limites. Mas pastor, como eu posso saber os meus limites? Quando o seu corpo, você percebe que o seu corpo vai gritar. Quando você percebe que a sua coluna já não é a mesma. Quando você percebe que a torcicolo está chegando. Quando você percebe que a cãibra está chegando. Quando você percebe que a idade está chegando. Quando você percebe que você está cuidando menos da saúde e mais dos seus cachorros. Menos da sua saúde e mais dos seus gatos. Menos da sua saúde e mais dos outros. Você está dizendo para você mesmo:
logo, logo, eu vou deixar esse mundo aqui e as pessoas que eu estou ajudando, e porque eu estou dando a mim mesmo um atestado de óbito. Jesus parou para descansar. Jesus, pelo menos 7 vezes nos evangelhos, ele passava a madrugada sozinho, descansando, orando, buscando a Deus, recarregando as baterias para pelo dia ensinar. E 7 vezes que a Bíblia registrou, a Bíblia não registrou todos. A Bíblia registra que Jesus dormiu no porão do barco. Jesus também descansou. Jesus entendeu as limitações do corpo humano. Tanto é assim que na hora da agonia no Getsemane, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a sua. Não deixe que o seu corpo se acabe para depois você prestar socorro a ele. Não permita que o seu corpo se destrua para depois você prestar socorro a ele. Não permita que você pense tanto nos outros e esqueça de você. Porque de tanto ajudar os outros vão subindo de degraus e você vai descendo, porque você não tem forças para subir sozinho e vai precisar de alguém para te ajudar. Mas como você ajudou todo mundo, não tem mais ninguém para te ajudar. Pô, as pessoas que você ajudou estão lá em cima, 50 degraus acima de você, e você está cá embaixo, sozinho, e vai fazer força para subir sozinho depois de ter ajudado todo mundo. Dê pausas, recarregue as suas baterias, como você recarrega do seu celular, como você recarrega o gás do seu bujão, como você recarrega os créditos do teu telefone, como você recarrega a despensa da sua casa, como você abastece o tanque do seu carro. Recarregue as suas baterias. Pare, dê uma pausa. Pode ser uma pausa financeira, pode ser uma pausa emocional, pode ser uma pausa em alguma área, mas pause, pelo amor de Deus, porque Deus ainda precisa de você aqui fazendo a obra dele. Deus ainda precisa de você aqui fazendo a missão que ele lhe confiou. Não vá antes do tempo. Mas pastor, está na Bíblia? Tá. Você acha que Judas seria perdoado se ele se arrependesse ou não? O que é que você acha? Seria ou não? Você acha que Jesus tinha condições de perdoar Judas? Ele perdoou Pedro. Você acha que ele tinha condições de perdoar Judas? Será que tinha? Claro que tinha, né? Agora, por que Judas não foi ao encontro do mestre pedir perdão? Porque o remorso foi quem o matou. Ele preferiu a morte do que o reencontro com Jesus, recarregar as baterias com Jesus. Tem gente que já se doou tanto que não tem forças mais de se levantar para se reencontrar com quem vai recarregar suas baterias. E muitas vezes são pessoas que Deus disse: eu não quero que você ajude, eu não quero que você auxilie, porque esse processo na vida dessa pessoa é permissão minha para que ela aprenda e não volte a cair novamente. E muitas vezes eu e você quer tirar a pessoa do buraco que Deus permitiu que ela caísse, para ela aprender. Às vezes é um vaso que está na casa do oleiro e a gente quer tirar o vaso da casa do oleiro antes do tempo. Não pode. O vaso está em processo, está sendo quebrado, está sendo reformado, está sendo reconstruído, e a gente quer tirar o vaso de lá. Não pode, filho. Deixa os vasos, deixa o vaso na roda, na mão do oleiro. Se você tirar da mão do oleiro antes do tempo, ele vai se complicar, e você pode se complicar também. Se você tirar uma borboleta, uma lagarta do casulo antes do tempo, ela não vai se tornar uma borboleta. Você não está ajudando tirando a lagarta do casulo antes do tempo. Você está prejudicando. Não, mas vai ser tão difícil para a lagarta sair desse casulo e se tornar uma borboleta. Mas faz parte do processo. Se você facilita para aquela lagarta sair daquele casulo, ela não vai se tornar uma borboleta. Deixe o processo acontecer de forma natural. Deus está vendo. Ele ajuda, mas você precisa parar para recarregar as suas baterias. Vamos orar. Senhor, aprendemos que precisamos recarregar as baterias. Recarrega as nossas baterias, Senhor, para que a gente possa ajudar. Recarrega as baterias para que a gente possa ter condições de levantar alguém, de socorrer alguém, de estar auxiliando alguém.
Pai, não permita que nós ajudemos tantos outros a ponto de deixar nossa bateria descarregada e sem condições de receber recarga. Não permita, Senhor, que nenhum dos meus irmãos que estão aqui na live possa passar por esses processos, se desgastando e não se recarregando. Que esta live sirva como um medicamento espiritual. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que ficaram na live até agora. E pelo privilégio que o Senhor nos deu de fazer este culto online. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Recarregue-nos as baterias, Senhor. Não deixe que fiquemos sem cargas. Senhor, que esta palavra possa ter sido um medicamento espiritual para o coração de pessoas. Que haja testemunho, Senhor, que esta live teve cura interior nesta live, Senhor. Para a glória do Teu nome. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Divino Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e para todo sempre. Tenha uma boa noite de paz. Um beijo no seu coração. Um abraço gigante. Que Deus te abençoe. Deixa eu ver quem está aqui. Continua conosco, missionária Wanda, missionária Nice. A minha vizinha aqui, meu Deus, continua aqui. Muito obrigado, viu? E também a Josefa Gama está aqui. Eu acho que a minha mãe 3 já foi descansar. Muito obrigado. Sábado, 21 horas, estaremos aqui com outro tema impactante e poderoso. Você foi abençoado por essa live? Se foi, bota o coração para subir. Amanhã teremos culto em Rosa Luxemburgo, às 15h30, em 7 Casas, às 19h30. E se você quiser somar conosco no sertão, nos nossos vídeos tem o Pix, o QR Code e o CNPJ. Pix 829942-9922, 994-226168, 994-226168, código 82, o CNPJ 58009736000100 e o QR Code. Beijo, abraço, obrigado. Esses coraçãozinhos tá me dizendo que você foi abençoado por essa live. Que Deus abençoe. Sábado, 21 horas, aqui. Se vocês que estão aqui nessa live quiser dar um tema, esses temas foram todos temas que deixaram lá no direct ou no WhatsApp. Pastor, fale sobre tema tal, fale sobre tema Y. As últimas 4 lives foram temas que eu recebi solicitação, indicação para falar. Aí a gente fala. Muitas vezes a pessoa nem está podendo assistir esse horário agora, mas ela vai assistir depois pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou por aqui mesmo. Você quer que a gente fale sobre qualquer tema? A gente fala. Você dá o tema, a gente fala. Tá bom? Eu espero a sua dica. Você me ajuda a fazer essa live. Deixa o seu tema aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Que Deus te proteja. Quem foi que entrou aqui? Eita Jesus. A igreja do meu amigo lá de Marechal Deodoro. Que bênção. Vamos marcar um dia aí para você deixar uma palavra, viu? Para a glória de Jesus. Brasil para Cristo, um ministério que a gente tem o maior carinho, está aqui. Silva, desculpa, minha vista está terrível. Gilvan, eu não tô vendo o seu nome direito, você me perdoa, tá? Me perdoa, porque eu não estou vendo o seu nome direito, minha vista está terrível. Missionária Nice, muito obrigado. Deus abençoe vocês, eu aguardo vocês sábado, 21 horas, aqui, nesta live, neste lugar, neste culto online, com mais um tema. Que Deus te abençoe, um abraço gigante. Deixa eu deixar um ok aqui para esse povo lindo, maravilhoso aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tem mais alguém para eu deixar aqui um ok? Acho que falei todo mundo, né? Deus abençoe, amo vocês. Ore pelo sertão, colabore com o sertão, interceda pelo sertão, clame pelo sertão. A gente precisa. Deus abençoe. Não dá vontade de terminar, mas é o jeito. Muito obrigado. Um cheiro, um beijo. Fui! Amanhã estaremos juntos. Acompanhe nossos stories, compartilhe essa live para mais pessoas serem ajudadas e abençoadas.